Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter. Nesse vídeo aqui te trazer um resumo do que disse o presidente Alessandro Barcelos na entrevista que ele deu pro Bola. Sim, o Bola nas costas da Rádio Atlântida entrevistou o presidente nesta manhã. Eu ouvi tudo e fiz aqui um resumo com as minhas palavras. Mas fica o convite, é óbvio, vai lá prestigiar, a galera faz um baita trabalho. Eu aqui vou dar só os principais destaques, mas tem muito conteúdo que obviamente é legal ir lá prestigiá-los. Esse vídeo é para Zapay. Quer pagar teu IPVA em 12 vezes no cartão de crédito? Na descrição do primeiro comentário vai ter o link. Lá também tem meu código promocional. Dá para pagar com 20% de desconto nas taxas desse cartão o teu IPVA. Então corre, baixa a Zapay e roda tranquilo. Gente, olha só, a primeira é o presidente Barcelos explicando na Atlântida sobre a votação. Ele disse, olha, a CBF, o presidente da CBF é eleito pelas federações, as 26 federações do país, mais os clubes da Série A ou B. Mas as federações têm voto dobrado, têm um peso multiplicado. Todas as federações estavam com o presidente Edinaldo Rodrigues. E que não adiantava o que os times da Série A e B fizessem, mesmo se todos votassem juntos, ele já estaria eleito só por essas federações. Tanto que o Ronaldo desistiu por isso. Mas, mais ainda, além do Grêmio, Inter e Juventude terem sido ajudados pela CBF, as principais demandas do Edinaldo estão sendo atendidas pelas ligas. Que a liga possa organizar um campeonato, que possa organizar gramado sintético, arbitragem, fair play financeiro e outros temas. E existe um bom apoio do Edinaldo com as ligas brasileiras. E isto absolutamente está sendo colocado em conta para votarem nele. O presidente garante que está cada vez mais próximo de uma liga única, que isso deve acontecer ainda neste ano, dos clubes todos unidos, uma liga única. A CBF está tendo dificuldade para organizar algumas coisas do campeonato justamente por conta dessa divisão. Como um lado vendeu tudo para Globo, outro para Globo, para Record, para Cazé TV, para Amazon e tal, ele disse que todo mundo chegou e entregou, olha, tá aqui as grades, tem que colocar jogo na Record, jogo aqui, jogo lá, e aí tem os horários que cada emissora prefere, e são eles que pagam a conta, tem que atender. E ele disse, cara, por isso que tá difícil, inclusive, de organizar. A CBF chamou todo mundo junto, eles tiveram que, clubes, Globo, todo mundo, e tentar organizar, e a tabela do Campeonato Brasileiro vai sair na sequência, vai sair mais pra frente e tal. Bom, o sentimento depois da conquista do título do Campeonato Gaúcho foi de alívio. Até o Divério contou uma história que ele viu uma entrevista do Pelé, que o Pelé disse que em 70, quando ele ganhou, ele sentiu alívio. Pelé, que já era bicampeão do mundo, quando ganhou o Tri, em 70 sentiu alívio, porque foi a Copa que ele foi protagonista e tal. Ele disse, pô, se o Pelé ganhou um título e se sentiu aliviado depois de tudo que o cara já tinha na vida, e aí o presidente, sim, o primeiro sentimento depois do gauchão foi alívio, o segundo de alegria, de comemoração, e o terceiro, no outro dia, foi de trabalho, porque ele já estava na Comebol, pro sorteio da Comebol. Mas sim, ele se sentiu aliviado, até porque, né, precisava ganhar um título, mas precisava também tirar do rival, aquela coisa toda, ele sabia que a pressão ia ser muito forte. A lateral direita, segundo o presidente aqui, vem um ponto extremamente importante. É a maior carência, todo mundo sabe, mas ele falou, olha, o Agui cresceu na reta final do gauchão, o Natan tá treinando bem, chegaram jogadores que podem jogar ali, é o Diego Rosa, e ele falou, isso faz a direção repensar que não vai contratar um cara que, bom, já tem caras bons aqui, eu preciso contratar num nível maior. E isto poderá levar a decisão a ficar para metade do ano. O Inter já começa a falar que o lateral direito não vem agora, até o dia 11 de abril, e vem apenas na metade do ano. Esta é uma notícia importante passada pelo presidente, que não é fechada, porque pode aparecer algum nome no mercado, mas que isso está sendo considerado. Então começa a pensar que lá para frente o Inter só vai contratar um lateral, na verdade, mais para frente. A compra do Vitor Gabriel está garantida, o Internacional na hora correta vai fazer, disse que tem tempo ainda para acontecer, até dezembro o Inter vai exercer a cláusula, $500 mil, tá? 3 milhões de reais. O Joaquim Correia, atacante da Inter de Milão, que está ficando sem contrato por lá, ele é um ponta argentino, começou no Estudiantes, passou por Lazio, está na Inter de Milão, não é um nome procurado, segundo ele. Vazou na imprensa argentina que o Inter estaria negociando com o jogador, que já pode assinar um pré-contrato. O presidente disse, não é um nome procurado. Então descarta esse grande nome, porque pô, o cara tá na Inter de Milão, argentino e tal. Esquece, não é ele o atacante, ou não é um nome que tá na lista. Aliás, o Mariano também foi negado, e por livre e espontânea vontade. O presidente chegou a contar uma história
que tinha desembarcado no aeroporto depois de uma viagem pelo Inter, e aí desembarcou ali, entrou no carro, estava na Gaúcha, eles estavam debatendo se Mariano era uma boa ou não. E tava um debate glorioso sobre o Mariano, e disse, cara, mas eu não quero esse jogador. Tá, ele ligou para a Rádio Gaúcha para dizer, olha, não é esse o foco do Internacional. Sobre algumas questões aqui. O presidente confirmou que, por exemplo, existem dívidas que estão sendo organizadas e outras que ainda não foram, mas que o Inter tem valores a receber. Ele disse, olha, o Inter deve 700 mil euros para o Flamengo, que está atrasado do Thiago Maia, que está sendo cobrado. O Vasco deve para o Inter 4 milhões e 300 mil euros. Não é só... são só os valores do David, tem mais grana aí que o Vasco não pagou. E ele disse que o Vasco admitiu, só que o Vasco não está pagando. Ele falou, se o Vasco me pagasse, por exemplo, para ficar nessa dívida, daria e sobraria para pagar os valores. Garantiu que pagou, quitou a dívida do Wesley que o Cruzeiro estava cobrando com o envio do Wanderson, garantiu que já renegociou, repactuou o valor que tinha para pagar por Palmeiras junto ao Tabata, quando contratou o Tabata, tinha valores, a Leila Pereira foi muito sensível, mas que ainda não conseguiu o acordo com o Flamengo. Era para ser com o negócio do Santos, o Santos acabou não cumprindo a palavra que teria garantia bancária, não conseguiu garantia bancária, o negócio regrediu e ele disse, agora vai chamar o Flamengo para renegociar essa questão. Mas disse, inclusive, olha, todos os clubes devem para outros clubes. E tem uma coisa importante, como está todo mundo se devendo, a ideia de uma liga única é também criar uma câmara de resoluções dessas questões para equilibrar dívida. Para fazer o seguinte, bom, mas o Inter deve para o Vasco, o Inter deve para o Flamengo, o Vasco deve para o Inter tem dívida com tal, e aí fica nesse... Talvez dá para começar a equilibrar, olha, um desconta de um, que desconta de outro, e tu vai começando a abater esses valores e internamente criar mecanismos para primeiro pagar as contas e depois ter um equilíbrio, fair play financeiro, para não se endividar novamente, que é isso que o presidente está tentando fazer. Ele também falou sobre SAF, diz que está escutando muitas pessoas que acham que SAF necessariamente não precisa ser o caminho, mas que há modelos de investidores com percentual minoritário, sem ser o dono do clube, que podem ajudar o Internacional a colocar grana na parada. Esse ano ainda não vai ter SAF, mas vai ter um Mundial no meio do caminho. E que muitos clubes vão focar no Mundial e vão desgastar lá. E que o Inter vai ter que aproveitar bem essa intertemporada para treinar, se preparar, organizar a sua vida. Confirmou que teve uma tentativa para jogar na Rússia com o CSKA, era o CSKA e tinha um outro clube, dois clubes, o Spartak, queriam amistosos lá, era interessante financeiramente, mas ele disse, não, vamos ficar em Porto Alegre para aproveitar a intertemporada, porque os clubes que vão para o Mundial vão desfocar, vão desgastar e a gente vai ter tempo para trabalhar, então tá focado nisso também o presidente. E aliás, para fechar, ele tá focado e garantiu nessa declaração. Todos os detalhes são importantes. Alguém falou sobre a dívida com o pai Danilo. E o presidente disse que não sabia da dívida até esse ano, ficou sabendo nesse ano dessa dívida. Deu a entender, ele não falou com todas as letras, mas deu a entender que pagou essa dívida, que realmente é verdade que o pai Danilo falou. Que no futebol é preciso pensar em todos os detalhes. E aí brincou, foi a última resposta, ele brincou falando assim, pra que arriscar tanto, né? Pra quem não sabe, o pai Danilo cobrava 35 mil reais do Inter de trabalhos feitos até 2010 que nunca mais tinham sido pagos. E que aí o presidente disse, olha, tem que pagar, pagou a dívida pro pai Danilo de 35 mil, fizeram um Pix do Inter para ele. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.